Oi, pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje no Nigiri Start a gente vai falar um pouquinho sobre Uzumaki do Junji Ito. E aí, pessoal, como que vocês estão? Como vocês têm passado desde o último vídeo? Hoje eu resolvi trazer para vocês a primeira review aqui do canal com Uzumaki do Junji Ito. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de absolutamente nada que seja de terror. Muito porque o contato que eu tenho com essas obras nunca me é muito prazeroso. Eu sempre sinto nojo, às vezes repulsa, passo mal, fico ansioso. Então nunca é uma boa experiência o contato que eu tenho com esse tipo de obra. Mas o meu melhor amigo, o Samuel, há uns anos atrás, ele começou a comprar algumas obras do Junji Ito, porque ele acabou tendo interesse ali. E como aqui no Brasil a gente não tinha muitas obras ainda publicadas, ele acabou importando. E quando chegaram essas obras na casa dele, eu até tive um pouco de interesse ali no Uzumaki, achei que a história seria super legal e tal, ele me contou um pouquinho sobre o que falava, mas eu confesso para vocês que eu nunca tive efetivamente a coragem de pegar emprestado e realmente ler. Até que, depois de conversa vai, conversa vem, Samuel me contando mais ainda sobre esse universo de Junji Ito, eu resolvi ceder, tomei coragem e peguei a obra emprestada. Inclusive, essa edição maravilhosa da Visa aqui é dele. Muito obrigado por ter me emprestado, Samuel. Então, hoje, depois de ter lido a obra, eu resolvi trazer uma pequena review aqui e eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou tentar falar um pouquinho da obra sem dar muito spoiler, mesmo para quem tem interesse de conhecer e quer ler. E a segunda parte eu vou falar o que eu achei da obra, o que eu senti, qual foi a mensagem que eu achei que o Uzumaki deixou pra gente, só que vão ter spoilers. Então essa segunda parte eu vou dar um aviso quando ela chegar e ela vai ser uma parte mais voltada para quem leu realmente. Beleza? Então, bora pra review. Mas afinal de contas, quem é o Junji Ito? Se você é uma pessoa que chegou agora e não conhece muito do mundo dos mangás, ou se você é uma pessoa do mundo dos mangás e vive numa caverna, provavelmente você deve estar se perguntando, afinal de contas, quem é ele. Mas se você é do mundo do meio dos mangás, assim como eu, você já vai ter ouvido falar muito sobre o Junji Ito. E isso tem uma razão, porque ele está se tornando, ou ele já se tornou, o pai do terror dentro dos mangás. Então, deixa eu consultar minha colinha para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o Junji Ito, ele nasceu em 1963, lá na província de Gifu, no Japão, e ele começou o seu trabalho no final da década de 80. Então, ele começou ali com o seu primeiro mangá, que é Tomie, e esse mangá, ele foi só terminado agora, no início dos anos 2000. Então, pelo que eu dei uma pesquisada, dizem que é muito interessante a gente ler Tomie, porque a gente vê toda a evolução do traço e da narrativa do Junji Ito dentro dessa obra. Porque foi no meio dessa publicação que ele publicou, em 1998, o primeiro capítulo ali do Uzumaki. E aí ele ficou ali durante um ano, então no final de 98 para 99, ele escreveu o Uzumaki. E o que fala o Uzumaki? Uzumaki a palavra em si significa espiral. Posso deixar até o kanjizinho aqui do lado, mas ele tem o sentido de espiral. E o Junji Ito aqui, ele vai contar uma história que ele vai transformar essa forma geométrica num negócio que te dá medo. E isso é realmente muito genial. Então aqui no Uzumaki, a gente vai acompanhar a história da Kirie e do Shuichi. Eles são dois namorados ali do ano do colegial, e a Kirie estuda na cidade natal dela, que é a Kurozucho, que é o palco para nossa história, e o Shuichi, ele estuda na cidade vizinha, que se não me engano chama Midoriyama. E aí eles se encontram todo final de tarde para se ver, para namorar, enfim. E um dia a Kirie encontra o pai do Shuichi em um beco, olhando fixamente para alguma coisa que ela não sabe bem o que é, porque tá meio escuro. E aí, quando ela vai se aproximando,
e ela até tenta conversar com ele, mas ele a ignora, ela vê que ele tá ali olhando fixamente para um caracol, uma coisa ali que tem uma forma espiral. E aí ela chega a comentar com o Shuichi que ela tinha visto o pai dele, mas que ela tinha achado estranho o comportamento dele porque ele estava ali olhando fixamente para aquela coisa na parede, não deu bola para ela, era como se ele estivesse em outro mundo. E o Shuichi diz para ela que isso, na verdade, é um comportamento que está se repetindo e é até estranho, porque o pai dele está ali com uma certa obsessão pela forma da espiral. Enfim, capítulo vai, capítulo vem, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas e a espiral começa a ganhar um protagonismo gigantesco dentro dessa cidade, a ponto de todo mundo que morre e é cremado, a fumaça que sobe forma uma espiral no céu e ela desce ali para o lago do centro da cidade. Mas esses acontecimentos ali da fumaça, do lago, é só uma pontinha do iceberg, porque quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente vai ficando envolvido por essa história, que às vezes parece até de certa forma se repetir e ter às vezes até um padrão ali, a coisa vai ficando cada vez mais bizarra e a gente vai começando a entrar no fundo da história e estranhar aquilo, sabe? O começo do mangá é super bem contadinho para ter uma introdução ali do que vai acontecer. E aí a gente parte para esse meio da história que, cara, é um negócio extremamente bizarro os acontecimentos, né? A gente tem ali o episódio do Jack in the Box, a gente tem o episódio ali dos mosquitos, a gente tem o episódio do redemoinho, e aí até o farol ali, né, que é uma cena muito interessante, é um capítulo que eu acho que foi o que eu mais gostei ali, foi esse, o capítulo do farol, mas sempre envolvido por esse mistério da espiral e do meu Deus, o que é que tá acontecendo com essa cidade, com essas pessoas? Ele te prende de uma forma que realmente parece que você tá sendo envolvido ali pela espiral, né? E eu achei muito boa a forma como ele escreve, porque realmente, né, ele vai te preparando aos poucos para te dar o susto, né, para te causar um medo. Então, o Samuel me explicou, e realmente é muito real, que ele te começa a criar uma tensão na página e quando você vira, você tem o susto, né? Você tem o clímax ali do fator do terror e que, cara, realmente eu me assustava. Mas enfim, é muito legal você ler e você tá preso ali nessa espiral e você perceber que o Junji Ito, ele trata a espiral não só como um elemento gráfico dentro da história, mas como um recurso narrativo. Aqui parece que as coisas vão se repetindo e quanto mais elas se repetem, piores elas vão ficando, né? Quanto mais elas se repetem, mais elas rodam e mais você entra nesse cerne da espiral, né? E quando ele descamba ali pro final, eu acho que deixou um pouco o terror de lado e ficou meio espalhafatoso, até meio, chega a ser meio cômico, mas eu gostei muito do final da história porque eu senti um alívio quando eu terminei de ler. E eu achei um final muito sensato, porque você continua lendo, 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 e aí você fica envolvido por aqueles questionamentos, e meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Qual que é o mistério da espiral? E, sabe, é um negócio de tirar o fôlego mesmo. E no final, quando eu terminei de ler, eu senti um alívio, e eu achei que foi um final bem plausível, assim. Então, é uma publicação única, ele tem 20 capítulos só, se não me engano, Uzumaki foi a primeira obra publicada aqui no Brasil lá no início dos anos 2000, se não me engano em 2006, e depois agora em 2018 a editora Devir comprou os direitos ali e ela publica Uzumaki por aqui. Então nós temos uma edição brasileira de Uzumaki. E é uma história fechadinha, vale a pena você ter se você é um fã de terror. Se eu for analisar aqui pelo aspecto técnico, narrativo, a arte do Junji Ito é um negócio impecável.
que ele desenha absolutamente todos os detalhes. Ele não é que nem o Togashi ali e o Hakusho, que falta até cenário. Não, ele desenha até o pedregulho ali. É uma riqueza de detalhes muito grande, assim, sabe? Então, eu acho que é uma história que ela se propõe naquilo que ela quer contar, é uma história fechadinha e assim, pra quem é fã de terror, é 10 de 10. Agora, pra mim, eu vou ser muito sincero, gostei da experiência, mas eu acho que eu vou ficar só com o Uzumaki mesmo. Não sei se eu tô com muita vontade de continuar a explorar esse universo do Ito Sensei, e eu acho que eu só tô feliz por ter dado o meu checkzinho e dizer, ok, já li o Uzumaki, li Junji Ito, sei do que se trata, então pra mim tá tudo bem. Eu acho que eu vou parar por aqui. Mas se você é um fã de terror e se interessou, eu acho que vale super a pena. Meu Deus, a gente... Vamos lá. Vai. Gente, eu tô com uma rinite. Vamos lá. Então, agora já dei ali um parecer nessa primeira parte, tentei não dar muitos spoilers ali da história, tentei ficar um pouco no raso, mas vamos para a parte agora com spoilers para a gente discutir um pouquinho o que eu senti ao ler o Uzumaki e o que eu acho que me deixou de questionamento dentro da história do Uzumaki. Então, vamos tentar construir um pensamento aqui. Se a gente parar para olhar a forma ali da espiral realmente, né, um negócio que roda, roda, roda e fica ali naquela repetição sem fim. Então, se a gente associar a espiral a essa repetição, a gente começa a olhar um pouquinho o Uzumaki para uma alegoria um pouco sobre a repetição de comportamentos e de pensamentos que talvez a gente tenha no nosso dia a dia ou talvez na sociedade, não sei. E eu acho que a gente pode pensar dessa forma porque a Kirie e o Shuichi, eles são dois personagens ali para mim que eles têm plena consciência daquilo que está acontecendo. Eles têm plena consciência de que os fatos ali dentro da cidade de Kurozucho, eles vão continuar acontecendo e vão levar a alguma coisa, né? Que a desgraça ali vai acontecer. Então, se a gente vê que eles dois ali são personagens que têm consciência do que está acontecendo, eles conseguem se livrar até de alguns entraves ali da espiral, né? Por exemplo, quando a Kirie o cabelo da Kirie começa a enrolar e ela começa a ter aquele duelo de cabelo com aquela menina da sala dela. E o Shuichi vê aquilo e ele corta o cabelo da Kirie e ele consegue livrar a Kirie disso. A gente consegue ver que eles são duas pessoas que conseguem sair desse padrão, daquilo que está acontecendo, né? Inclusive o Shuichi vive falando para Kirie, vamos sair da cidade, a gente precisa sair daqui, alguma coisa muito de ruim vai acontecer, eu odeio esse sino, eu odeio essa cidade. Então, a gente vê que são duas pessoas ali que têm, parece que, consciência do que está acontecendo, mas são duas pessoas que faltam coragem. Eu acho que a Kirie, ela tá tão conformada e tão compadecida com a situação ali, que para ela parece que tanto faz, sabe? Eu não tenho uma sensação de que ela realmente quer sair daquilo ali. Talvez ela até queira, porque ela quer salvar a família dela, né? Em certo momento ali pro final, onde a gente não consegue mais ver a família dela, sumiu, o irmão dela também tá virando um caramujo lá, né? Então a gente fica compadecido e a gente entende o lado dela. Mas eu acho que ela é muito conformada e isso faz ela não questionar o que está acontecendo ali na cidade, sabe? Gente, eu tô com rinite. Ai, meu nariz. Enfim. Então a gente vê que a Kirie, ela consegue ver e entender ali o movimento, mas falta coragem para ela sair dali e tomar uma atitude, sabe? A mesma coisa do Shuichi, parece que ele só sai dali se ele sair com ela. Ele não tem ele tem todos os motivos do mundo para sair da cidade, ele perdeu a família, ele tá sozinho, ele mais do que ninguém sabe do que tá acontecendo e entende que o problema ali são as espirais. Então, ele não sai.
Então eu acho que esse mangá acaba deixando um questionamento pra gente, que é o seguinte: quando que a gente vai ter coragem pra gente sair do padrão daquilo que a gente está vivendo, sabe? Quando que a gente vai ter coragem para sair das nossas próprias espirais, sabe? Até porque, se você for pensar, se você sair dessa espiral, o que, que vai ser de você, né? Eu acho que a Kirie tem esse medo também. Não é só o medo de ser possuída pela espiral, que acontece no final, né? No final ela acaba se entrelaçando e tornando parte ali da espiral como um todo. Mas o que seria da Kiri e do Shuichi se eles saíssem dali, entendeu? Também quem seriam eles em Midoriyama, por exemplo? Não sei. Então, eu acho que o Uzumaki me deixou com esse questionamento de quando que a gente vai tomar coragem pra gente poder sair das nossas próprias espirais, sabe? Da gente sair desses movimentos repetitivos e que muitas vezes são nocivos pra gente. É interessante se pensar, né? Mas enfim, eu acho que é isso. O Uzumaki é uma obra muito interessante, foi uma experiência muito legal, mas eu acho que eu, como eu disse anteriormente ali na primeira parte, vou parar por aqui. E é isso aí. O que, que você achou de Uzumaki? O que, que você achou dessa minha review? Comenta aqui embaixo. E aí a gente pode continuar conversando um pouquinho mais, tá bom? Até mais, gente. Obrigado.